Olá, você é aluno do segundo ano do nosso Colégio de Cooperação, beleza? Hoje nós vamos falar do Iluminismo. Esse foi um movimento muito importante na nossa história. Certamente vocês já estudaram o Iluminismo aí na história, na literatura, nas ciências, em sociologia provavelmente. É um momento histórico, filosófico, que marcou a nossa história. Então é um momento muito importante para nós, né? Um momento de grande importância na nossa história e também um momento de grande importância na filosofia. Então, o que é o Iluminismo? A palavra iluminismo, ela vem de lumen, no latim, que significa luz. Então, o iluminismo, antes de tudo, ele remete à ideia de luz. E qual seria, então, a grande luz do iluminismo? A luz é a razão. A razão seria a grande luz que seria capaz de iluminar a humanidade. E é interessante, quando nós falamos de razão, nós geralmente relacionamos a ideia de luz, né? Quando a gente fala, por exemplo, o fulano é uma pessoa esclarecida. A própria palavra esclarecida quer dizer claro, né? Ou quando eu digo, você pode esclarecer melhor, ou seja, você pode clarear essa ideia. Então, sempre essa ideia de luz, ela está ligada à ideia de razão. Para quem gosta de desenho, né, de animação, nas animações, geralmente, quando uma personagem do desenho tem uma ideia, aparece aquela luzinha, né? Ou nas revistas em quadrinho, revista em quadrinho é muito comum isso. Quando a personagem tem uma ideia, aparece uma luz, né, uma luzinha. Então, a ideia de luz está muito ligada à ideia de razão. E o que o iluminismo pretendia era isso. Então, a grande luz que iria iluminar a humanidade seria a razão. E tem uma outra razão, aqui um outro porquê, de esse movimento se chamar iluminismo. Imagino que vocês já tenham estudado também aí em história a Idade Média. E imagino também que vocês já tenham ouvido alguém se referir à Idade Média como Idade das Trevas. De onde surgiu essa ideia de que a Idade Média é a Idade das Trevas? Será que as pessoas lá na Idade Média pensavam de si mesmas, diziam de si mesmas, esse período em que nós estamos vivendo é o período das trevas? Óbvio que não, né? A classificação, muitas vezes, da história dos períodos, eles são posteriores. Então, foi o próprio iluminismo que começou a chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Foi daqui que surgiu essa referência à Idade Média como Idade das Trevas. E por que, então, que eles exaltam tanto a razão como a luz da humanidade? E, em contrapartida, chamam o período anterior à Idade Média de período das trevas. Pelo seguinte, a Idade Média, ela foi muito marcada por um pensamento teológico, por um pensamento, poderíamos dizer, teocêntrico. Então, todo o pensamento que se produzia, o pensamento filosófico, ou até mesmo o pensamento que se pretendia científico, ele tinha que estar de acordo com as ideias teológicas. Tudo aquilo que se produzia tinha que estar de acordo com o pensamento da igreja, com o pensamento da fé. É por isso que nós tivemos no passado, naquele período, coisas como a Inquisição, que perseguiu quem pensava diferente. Nós sabemos aí na história, né, que grandes pensadores como Galileu Galilei, ou antes Giordano Bruno, Copérnico, foram perseguidos
pela igreja do seu tempo. Isso por quê? Porque eles começaram a produzir um conhecimento diferente daquele conhecimento da fé. Um conhecimento que não estava em função da fé. Então os iluministas enxergaram um retrocesso nesse modo de raciocínio, de que todo conhecimento produzido tinha que estar de acordo com as verdades da fé, porque senão não era aceito. Então eles defendem uma razão que seja autônoma, ou seja, uma razão que não seja regulada por nada nem ninguém. Por exemplo, na Idade Média, a igreja regulava toda a produção científica, filosófica, literária. Como eu disse, se não estivesse de acordo com as verdades da fé, não era aceito. Então, para os iluministas, não deve haver nada que regule a razão, que venha querer colocar regras na razão. A razão tem que ter autonomia. A ciência, a filosofia, ela tem que ter autonomia para pensar. Ela não pode estar presa a uma instituição ou a uma fé. Então, por isso que eles defendem essa razão autônoma. A razão não deve ser regulada por nada, a não ser pela própria razão. A única coisa que é capaz de pôr limite na razão é a própria razão. Como depois Kant, um dos maiores, talvez o maior expoente do iluminismo, vai nos mostrar aí as aporias, os limites que a razão humana tem. Então, essa seria a ideia, de iluminismo. É a ideia de luz, de iluminar. A grande luz é a razão. E essa ideia de iluminismo também é uma contraposição ao período anterior, que é o período da Idade Média, que os iluministas consideravam então como um período de trevas, porque regulavam a razão, regulavam toda a produção de conhecimento de acordo com as verdades da fé. O que não estivesse de acordo com as verdades da fé não era válido nesse período. Então, para eles, isso era inconcebível. Então, a defesa dos iluministas é de uma razão autônoma. Não deve haver uma fé, não deve haver uma instituição que controle a razão. A razão tem que ter autonomia para pensar, para produzir os seus conteúdos por si mesmas. Então eles foram também, esses filósofos, grandes críticos da religião do seu tempo. Nem todos eram ateus, não necessariamente. Eles não queriam necessariamente o fim da religião. Eles não queriam que a religião ficasse tutelando e colocando limites à razão. Era isso que eles não queriam. Mas todos eles, mesmo aqueles que são religiosos, eles foram críticos da religião, críticos da tradição, justamente por isso, pelo fato de aquela tradição religiosa querer tutelar a razão, querer colocar limites ao exercício da razão. E dentro desse contexto, nós queremos aqui falar de dois pensadores, poderíamos falar de tantos, tem muitos pensadores aí importantes, como Voltaire, por exemplo, e tantos outros, mas nós escolhemos aqui apenas dois. O nosso tempo é curto, nós só temos somente uma aula semanal, então nós temos que ter o nosso conteúdo aí também de acordo com aquilo que é a nossa carga horária, Não é possível que a gente trabalhe além daquilo que é a nossa carga horária. Então, primeiro, nós vamos falar de Kant. Kant foi o maior expoente do iluminismo. Ele é um representante do iluminismo na sua vertente alemã. E Kant traz uma grande contribuição, porque certamente vocês já viram aí, as correntes filosóficas, e vocês viram os iluministas,
viram os racionalistas, e Kant escreve uma obra muito importante chamada A Crítica da Razão Pura. Então ali, nesse livro de Kant, é a própria razão fazendo um exercício sobre a razão. É a razão, a racionalidade, pensando a própria razão. Então é a crítica da razão pura. E nessa crítica da razão pura, o Kant ele está ali entre dois extremos, se nós formos ver. Vocês viram o racionalismo a partir de Descartes, que dizia que da experiência nós não tiramos conhecimento, o conhecimento é da razão, o conhecimento é inato. E de um outro lado vocês viram John Locke, viram Francis Bacon, entre outros, que são chamados empiristas, que acreditavam que o conhecimento nós o adquirimos a partir da experiência, não a partir da razão, mas a partir da experiência. E Kant, ele consegue trazer um terceiro caminho, uma terceira via. Então, como que seria então o exercício da razão para Kant? Como que seria então essa produção de conhecimento no pensamento de Kant? Então Kant ele não é um racionalista à esteira de Descartes, não é também um empirista à esteira de John Locke, à esteira de Bacon. Kant ele traça um caminho que junta as duas coisas. O conhecimento ele é tanto fruto da experiência, como também fruto da razão. Porque somente a experiência pode nos enganar. Os sentidos eles nos enganam. Os sentidos podem nos enganar. Então é necessário também a razão. Enquanto que a razão desvinculada da experiência também pode nos enganar. Então Kant vai nos falar de um conhecimento a priori, um conhecimento que nós já trazemos conosco, que são as categorias de espaço e tempo, e um conhecimento a posteriori, que são as coisas que nós vamos conhecendo, que nós vamos fazendo experiência, e aí nós vamos adquirindo conhecimento e vamos aprendendo. Então, para Kant, existem aí essas duas categorias, de espaço e de tempo, que são categorias a priori, ou seja, que já estão de antemão no sujeito, que já estão de antemão em nós. É a partir dessas categorias que nós conhecemos todas as coisas. Por exemplo, se vocês vão falar, eu vi o professor Alexandre, alguém vai perguntar para vocês, onde? Quando? Tudo aquilo que nós pensamos a partir das categorias de espaço e de tempo. Então, o conhecimento para Kant, ele não é somente racional, como Descartes, mas ele também não é somente fruto da experiência, como os empiristas defenderam. Então ele traça um terceiro caminho, em que há um entrelace entre a razão e a experiência, o conhecimento a priori e o conhecimento a posteriori. Outro pensador importante aqui desse período, claro que teria tantos outros que nós não vamos citar, como eu disse, por causa do nosso tempo, é Rousseau. Rousseau foi muito importante no pensamento político e também foi muito importante no pensamento da educação. Com relação à política, ao pensamento social, Rousseau tem um livro importante chamado Contrato Social, em que ele vai pensar as relações sociais que as pessoas têm entre si. E ele vai defender ali que os problemas, as injustiças que nós temos na nossa sociedade, elas não são naturais, mas elas são fruto das nossas organizações sociais. Então ele tenta propor novos caminhos, novas formas de sociedade que sejam mais justas para todos. E na educação ele tem um livro famoso que se chama Emílio. Emílio era o nome de um de seus filhos.
e ele colocou nesse livro dedicado à educação, em homenagem, o nome do seu filho. E nesse livro ele defende uma tese que soa meio estranho a princípio, né? Ele defende uma tese que naturalmente o homem nasce bom. O ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. É claro que aí ele está fazendo uma crítica social, né? Porque essa tese é controversa, porque se fosse pensar assim, então nós teríamos que isolar a pessoa da sociedade, né? Então a pessoa não teria uma cultura, não teria uma linguagem, tudo isso é a sociedade que nos dá. Mas ali ele está fazendo uma crítica social, então por isso ele vai defender essa tese, que o homem nasce bom, naturalmente bom, mas a sociedade o corrompe. E ele vai defender que se nós queremos essa sociedade mais justa, mais igualitária para todos, nós conseguimos isso através da educação. Então ele foi um grande pensador da educação. Ele é muito estudado aí, não só na filosofia, mas ele é muito estudado também pelos pedagogos, na pedagogia, né? Todos aqueles que se dedicam à educação estudam esse livro de Rousseau. Então, finalizando a isso, como eu disse, nós poderíamos tratar outros pensadores. Kant é muito mais abrangente, Rousseau é muito mais abrangente do que isso que eu falei, então fica aí para você pesquisar, né, para você correr atrás. Aqui é somente uma introdução e nós vamos nos vendo aí nos vídeos. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, para te ajudar aí no seu aprofundamento, no seu reforço e nas suas revisões. Um abraço e um bom estudo. Até mais!